noite, estamos começando o Momento Mulher. Já estava com saudades de vocês. Ficamos algumas semanas trazendo para vocês alguns programas que já foram exibidos. Foi muito legal relembrar esses programas. Hoje eu estou um pouco fanhosa aqui, com um pouco de dificuldade para falar, mas nós vamos conseguir. Peço a você que está pela primeira vez assistindo o nosso programa, dá um joinha aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal, pois tem muita coisa boa aqui no nosso canal que pode abençoar a sua vida. E hoje, eu e o Jonas, nós vamos falar sobre relacionamento. E nós vamos falar sobre companheirismo e cumplicidade. Isso porque está chegando o Dia dos Namorados e nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sentimentos que envolvem cumplicidade no relacionamento. Boa noite, Jonas. Boa noite, Sara. Boa noite a todos que estão assistindo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com vocês e nós trouxemos uma ilustração para a gente começar a conversar com vocês um pouquinho. Ela é de um autor desconhecido. O Jonas já havia trazido essa ilustração no momento de oração da manhã que ele fez uma vez aqui na igreja. E a gente achou muito interessante colocar ela aqui e falar ela para vocês. Então vamos lá. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. A alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e muitos outros. Um dia, avisaram para os moradores que ela seria inundada. Toda a ilha seria inundada. Apavorado, o amor cuidou para que todos os sentimentos se salvassem. Todos correram e pegaram seus barquinhos para irem até um morro bem alto. Só o amor não se apressou. Ele queria ficar um pouquinho mais em sua ilha. E quando já estava quase afogando, o amor correu para pedir ajuda. Estava vindo a riqueza. E ele disse: riqueza, me leva com você. E a riqueza disse: não posso, pois o meu barco está cheio de ouro e prata, e não caberá você nele. Passou a vaidade, e o amor então disse: vaidade, me leva com você. E a vaidade respondeu: não posso, querida, você vai sujar todo o meu barco novo. Daí passou a tristeza, e o amor pediu a tristeza: posso ir com você, tristeza? E a tristeza respondeu: ah, amor, estou tão triste que preciso ficar sozinha. Passou a alegria, mas ela estava tão alegre que nem deu ouvidos ao amor. E já desesperado, achando que ia ficar só, o amor começou a chorar. Então passou um velhinho e disse: sobe, amor, eu te levo. O amor ficou tão feliz que se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao alto do morro, o amor perguntou à sabedoria: sabedoria, quem era o velhinho que me trouxe até aqui? E a sabedoria respondeu: era o tempo. E o amor disse: o tempo? Mas por que só o tempo pôde me trazer até aqui? E a sabedoria respondeu: porque só o tempo é capaz de entender um grande amor. É isso mesmo, né? Então, é só com o passar do tempo, né? E a convivência, né? A aceitação um do outro, né? O companheirismo, né? E a cumplicidade, né? Que é o tema de hoje até, né? Que a gente pode entender, né? O amor no casamento, né? Então é só o tempo que vai mostrar isso, né? Que vai ensinar a pessoa mesmo, né? Porque tudo é experiência nova, né? Aprendizado. É verdade. Hoje nós vamos falar de alguns problemas que acontecem no casamento e tentar mostrar algumas soluções para cada um destes problemas. Eu e o Jonas, nós estamos casados já há 24 anos, né, Jonas? 24. Então, às vezes as pessoas olham de fora e falam: nossa, que casamento mais lindo, né? Não tem problema? Tem. Nós temos problemas, né? Tudo isso que nós vamos
falar aqui, nós também estamos aprendendo, já passamos, estamos caminhando e melhorando a cada dia no nosso relacionamento. E isso a gente está fazendo agora e está compartilhando com vocês. E para começar, nós vamos fazer uma leitura em Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façai-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Né? Queremos que os outros sempre nos tratem com respeito. Né? Isso é o que a gente sempre quer, ser respeitado, com amor, com carinho, mas também o outro nos vê do mesmo jeito, ele também quer ser respeitado. E convém usarmos uns para com os outros, né, Jonas? A mesma cortesia que nós queremos que o outro use conosco. Então, gente, é um espelho. O próximo é um espelho da gente. Né? A gente tem que, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Né? Se eu quero algo, a outra pessoa também quer alguma coisa. Né? Não queremos ser tratados com pouca cortesia. Convém também não ficarmos displicentes com quem mais amamos. Né? E de melhor maneira possível com os que amamos, nós devemos mostrar o amor na comunicação diária. O que é essa comunicação diária? Né? É as nossas conversas do dia a dia, né? O diálogo, questionamentos, perguntas. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Nós vamos, nós não vamos? O que você acha disso, daquilo? Então, vamos ver alguns questionamentos. Essa é a questão da comunicação é importante, né? Igual essa questão aí que diferencia a gente de animais, né? De máquinas, é a comunicação, né? Sabe? Nós temos que lembrar que aqui o que nos diferencia, o que diferencia nós, homens, seres humanos, dos animais e das máquinas é a comunicação, o modo de como nos comunicamos, né? Então quer dizer que grunhidos, sons similares devem ser reservados para quando conversamos tanto com os animais quanto com as máquinas, né? Tem uma diferença. Às vezes a pessoa vai falar, entre o casal, vai falar alguma coisa importante, está falando alguma coisa importante, né? Que para um é importante, às vezes para o outro não é. Como que é a resposta, né? Bom, sabe, vamos dar uma volta de moto? Aí, é a resposta, né? Aí a Sara me faz uma pergunta também, né, Sara? Aí, Você não dá uma resposta, nem que sim, nem que não, nem que você quer, nem que você não quer. E muitas vezes isso pode frustrar o relacionamento, né? Porque às vezes aquilo vai se acumulando e a pessoa está desagradável com aquilo, ela não está sendo agradada com aquilo, né? E isso vai ficando chato, traz uma situação constrangedora. Às vezes tem uma conversa e fala assim, pronto. Aí a pessoa já fica chateada, fala, não, estava falando uma coisa tão importante com ele, né? E dá essa resposta. Então isso volta só um pouquinho pra gente, vamos voltar só um pouquinho pra gente entender aqui. Isso é a questão de você tratar o ser humano como um animal, como uma máquina. Igual o homem, ele sabe o barulho que um automóvel faz quando está com um problema, né? Então isso é uma percepção do homem com a máquina, né? E aqui no nosso diálogo entre os seres humanos, nós temos que saber que nós temos que conversar, ser diretos, não ficar fazendo rodeios, né? Isso pode trazer um constrangimento. O primeiro problema, jogar verde. Jogar verde é muito usado, né? Acho que é uma coisa muito usada principalmente em casais, né? Às vezes a pessoa quer saber uma coisa do outro, fica sem jeito de falar, né? É uma prática muito comum, né, que as pessoas às vezes, usam para transmitir diretamente, né? Nem sempre essa intenção é saudável, né? O modo dessa prática geralmente que a pessoa que recebe muitas vezes essa mensagem, ela recebe mal interpretada, né? Ou então nem recebe, né? Não é verdade, sabe? Porque assim, do que você está falando? Ou então
pode dar uma resposta também que não tem nada a ver, né? Nem todos têm capacidade de decifrar mensagem vaga, né? Codificada. Né? Por essa falta de certeza que a mensagem está sendo recebida, faz parte da prática jogar verde, né? Aí torna um problema na comunicação, né? E por várias vezes, eu acho que dentro da maioria das vezes, né, sabe? Se torna mal entendido. E isso pode trazer até um problema para o casamento, né? Sim. Porque a pessoa joga um verde, né? Esse verde aí, que é o ditado popular, né? Aí, saber de algo. Para saber de algo. Aí a pessoa, às vezes, brincando, dá uma resposta, ele pega e já interpreta como se fosse verdade, aí pronto. Né? E o outro nem, às vezes, ele não está pensando a mesma coisa, ele não está sabendo do que se trata aquilo ali. E a pessoa está, né, ali manipulando algo e querendo saber uma coisa sem ter o diálogo, né? Isso é um método usado que não dá certo. É complicado. Devemos lembrar que a comunicação não é expor os pensamentos verbalmente, mas também a qualidade de assegurar que a pessoa entenda bem o que estamos falando, né? Tem que entender, você tem que falar claro para a pessoa entender o que você está falando, né? Jesus falou em parábolas para deixar enigmas, sabendo dos corações duros dos homens a quem ele estava ministrando, né? Mas outras ocasiões ele falava com autoridade e doutrina, não deixando nenhuma dúvida, né? Então não é essa questão de jogar verde, ele não fez isso. Ele tinha as parábolas onde ele dava exemplo para o homem, né? A parábola é bem diferente de jogar verde. É bem diferente, né? E aí, ele quando tinha que falar com autoridade, ele falava mesmo com muita autoridade e doutrina para quem tivesse que ouvir. Se nós não queremos deixar dúvidas, nem enigmas, né? É melhor transmitir as mensagens diretamente e não jogar verde, né? A instrução é pedir e dar-se-vos-á. Está em Mateus 7,7. Isso. Né? Uma coisa só pode ser feita deixando claro o que está dizendo. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Né? O que sai da nossa boca é complicado. Tentar falar diretamente o que pensa, o que acha e esclarecer a dúvida, né? Sim. Não ficar assim, jogando verde, né, no popular. Porque às vezes a pessoa vai dar uma resposta, ela nem sabe o que está falando, né? Às vezes é vago. Então isso aí pode gerar um problema, né? Problema número 2. Falta de verdade na fala. Falta de verdade no que está falando. A mentira é uma coisa, né? A mentira direta, né? E a falta de verdade, né, é outra. E a falta de verdade também é mentira. Mas, às vezes, por muitos motivos, né, a comunicação torna menos verdadeira entre o casal. Né? Às vezes pode ter até razão importante, né? Às vezes intenção sincera para não magoar o outro, né? Mas falar algo que não é verdadeiro é mentira. Né? Então isso não é saudável. Né? Mesmo que seja por uma boa razão. Eu menti por uma boa razão. Não. Né? Ananias e Safira, gente, a esposa Ananias e a esposa dele, a Safira, eles manipularam a verdade. Se você ler lá em Atos 5, você vai entender bem a história dos dois e como eles foram punidos por isso. Então, em Gálatas 2:11 também, né? Pedro lá vivia uma vida dupla, né? Estava vivendo ali uma vida dupla. Então, também teve suas consequências. Foi repreendido com dureza de palavras, né? Então, às vezes a pessoa está com boa intenção, como eu disse, mas está manipulando a verdade, né? Tá? Complicado. Então, leiam, gente, em casa. Atos 5, Gálatas 2:11, que fala de Pedro. Atos fala sobre Ananias e Safira. São histórias assim bem diferentes uma da outra. E a questão de Pedro ali, você vai entender bem esse disfarce da verdade. Alguns dos discípulos tinham intenções secundárias, gente, com o dinheiro de Maria. Isso está lá em João 12, capítulo 1, versículo 11. Né? Então a gente vê que todos somos pecadores. Até os apóstolos passaram por isso.
E isso ficou como exemplo para nós de como que nós devemos ter discernimento, saber lidar com as situações, falar o que é certo na hora certa, sim. Se é preciso, nós temos que falar, mesmo que doa. Na Bíblia, né, todos esses exemplos aí foram repreendidos, né? Assim, até duramente, né? Sabe? Até com morte, né? Sim. Então, a falta de verdade é mentira. Então, o que eu falo, a falta de verdade não é uma mentira direta, né? Vamos dizer, é uma mentira indireta, né? Ou então é uma mentira para agradar. Como se diz, é aquela assim. mentirinha boa, né? Que na verdade é uma mentira. Tem a solução, né? Vamos falar um pouco sobre solução com relação a isso. Né? Em Salmos, no Salmo 141, no versículo 3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Nessa Isso, é no uma Salmo oração. 146. É uma oração, né, que a gente deve fazer, que a gente deve estar sempre com ela, assim, desenvolvendo no nosso dia a dia essa fala de: Senhor, guarda os meus lábios, ó Pai, porque eu sou pecadora, porque pode sair palavras que eu não quero da minha boca, né? É melhor falar nada, é melhor ficar em silêncio do que falar algo mentiroso ou que não convém. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. É importante criar o hábito de falar a verdade. Nós temos que criar o hábito de falar a verdade. Não é o que acha que não é o que a gente acha que é a verdade, ou que quer que o outro, que a gente quer que o outro entenda, né? Então, o hábito de falar a verdade tem que ser algo do cotidiano de todo crente no nosso dia a dia, né? Nós vemos pesquisas falando que 80% da população mente assim em tudo, né? E isso, gente, é muito grave, porque nós temos que buscar caminhar fazendo as coisas corretas, mesmo errando, nós vamos ali caminhando e buscando o correto. E a mentira com um casal é muito complicado, né? Que gera desconfiança, sim, aí depois gera insegurança. É uma coisa muito séria. Traz tristeza com o relacionamento, né? Questionamentos duvidosos que às vezes nem precisaria passar por isso, né? A mentira é uma coisa séria diante de Deus. Se a mentira não vai entrar no céu, convém que mentira não saia da boca do crente, nem entre nos pensamentos dele. Se temos pensamentos verdadeiros, teremos virtude. Podemos orar como Davi, lá no Salmo 122. Olha só, outro salmo de oração, né? Senhor, livra a minha boca, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Ó, Salmo 122. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aí nós vamos agora para o problema número 3, né? Nós falamos sobre jogar verde, né? Que traz muita confusão para o relacionamento, né? Entre os pensamentos ali. Falta de verdade na fala, né? Você omitir a verdade achando que está fazendo o correto, o bem, e não está. E agora, fugir do assunto. Esse é outro que acontece muito. Né? Fugir do assunto. Quando às vezes o assunto entre o casal é constrangedor, né? Às vezes está levantando uma tendência assim, que a pessoa fez alguma coisa, então tal. A tendência é a pessoa sair de fininho, né? Para não tratar o assunto. Não estou atrasada agora, a gente conversa depois. E vai adiando aquela conversa. O desejo dela se poupar, né? Vamos dizer, dela se poupar assim, da situação constrangedora e tal, né? Tudo isso está em prática, né? Quando a pessoa foge de um assunto. Sim. Também, quando uma pessoa que está recebendo uma mensagem que possa ser difícil de aceitar, às vezes ela finge que não está escutando, né? Ela se cala, né, sabe? Cria um desvio, né? Sabe? E essas manobras aí, essas coisas que as pessoas fazem aí, pode ganhar até proporções, né? Sim. Pode criar um problema muito grande no casamento também, sabe? Porque
fica fugindo da conversa, né? Uma hora, né? Tem solução também para quem vive fugindo do assunto. Para não fugir do assunto, é necessário ter responsabilidade de assumir qualquer delito que está sendo tratado. Isso. Temos sim que chegar de cara a cara e errou, vamos conversar. Vamos né? resolver. Tem alguma coisa ali que está atrapalhando, o outro quer resolver com você, vamos resolver logo. Não quer conversar naquela hora, marca um horário. Sim. Mesmo estando junto. Se naquele todo dia. momento você vê que você não dá conta de resolver, mas pelo menos conversa e fala, não, nós vamos conversar, a hora que eu chegar, tal, sim, e resolva Eu já o fiz problema. isso passado. Resolva a situação. Ó. Seja qual for o assunto, é necessário você ouvir por completo e de avaliar sem tentar escapar. Né? Não, eu já fiz isso. Eu queria resolver um assunto, falando, não, agora eu não quero falar sobre isso. Aí vamos fazer assim, sabe? Vamos tomar um café tal dia e nós resolvemos. Resolve. E assim vai, né? Se a esposa ou o marido nos fala de um assunto que quer melhorar ali no relacionamento, né? Mesmo que a conversa vai trazer uma ferida, vai ali machucar o outro, mesmo que com a verdade, constrangimento, é necessário conversar com o crescimento do casal, né? Olha, o cônjuge está vendo que a esposa está com um problema ali e ela tem vergonha de falar com o esposo, né? E às vezes é um constrangedor para ela falar com o esposo. Nós temos muitos casais que são assim, são tímidos demais ao ponto de não se abrirem com o próprio esposo. Não, né? assim, uma questão que eu já vi, sabe, que causa um problema, a questão, às vezes a pessoa tem um mau hálito, aí não fala um pro outro, aí fica fugindo de dar um beijo, né? E isso gera um problema, porque aí outra pessoa não sabe o que está acontecendo. Não, não gosta mais de mim. Não gosta mais de mim. Não é? E o outro não fala. Não, vamos no médico, vamos no Principalmente de dentista, se manhãzinha, não for o né? dente, vamos no médico do estômago para ver, né, se é algum problema no estômago ali e tal, né? Então, é uma coisa fácil de resolver. Fácil de resolver, simples, né? Se o assunto realmente não pertence a nós, uma conversa ajuda a explicar o porquê. Também, um respeito mútuo entre o casal que está conversando é necessário, né? Se tratarmos com respeito a pessoa que está conversando conosco, nós podemos ver que ela também nos trata com respeito. Então, gente, o respeito é dos dois lados, né? Se eu falo com respeito, o outro também vai falar com respeito comigo. Agora, se eu ficar gritando, esbravejando, querendo resolver as coisas no grito, não vai chegar em solução nenhuma. Isso é verdade, né? Infelizmente, por mais que a gente lute, né, contra os problemas do casamento, ainda vem conflito, né? Os conflitos virão, não tem como, né? A gente está aí quanto tempo junto, né, Sara? Sempre tem um conflito. Sempre tem um conflito. Tem dia que eu penso, não, até hoje eu não conheço a Sara, às vezes toma uma atitude que eu não desconheço dela e vice-versa, né, Sara? Isso acontece, né? O que fazer? Como agir? Nós temos que sempre procurar discutir os problemas de maneira calma, controlada e aberta. Às vezes eu falo assim, eu até estava conversando em casa com o Jonas sobre isso aqui, eu falei, nossa, às vezes na ânsia do trabalho, porque a gente trabalha junto, eu fico ali, às vezes ansiosa, tensa no serviço, o Jonas também, e às vezes um pergunta uma coisinha simples para o outro e vem aquela resposta assim que não tem nada a ver com o que o outro está perguntando, porque não prestou atenção no que perguntou, né? Agiu ali no instinto do nervosismo, da ansiedade ali. Às vezes a gente está sob pressão. Sim, e dá uma resposta assim má para o outro. Então a gente está aprendendo ainda, né, Jonas? Muito, depois que a gente sai do serviço, a gente sempre volta a conversa de algo assim que foi chato, tanto para mim quanto para ele, para a gente resolver e não ficar nenhum magoado com o outro. Às vezes é uma coisa à toa, né, que aconteceu e ganhou uma proporção que não precisava ter. Então essas coisas acontecem com todo mundo, né? Mas aí a questão é resolver, né? Sim.
A conservação de um bom casamento requer uma discussão razoável e de mente aberta, né, sobre as diferenças, disposição em ser o menos importante e desejo de abrir mão de algumas coisas pelo amor, pela conservação do casamento. Então a gente sempre no casamento se entrega, né? Através da comunicação sincera, né? Do respeito pelas convicções de um e do outro, do sentimento da outra pessoa, né? O problema pode ser resolvido, né, de uma maneira mais livre, mais tranquila, né? E se é que havia às vezes nem tem um problema e a pessoa está discutindo, depois, no final das contas nem sabe por que, mas É verdade. isso aí acontece. Então é bom ter o diálogo para resolver, para saber bem o que está acontecendo, né, sabe? Tem que ter o diálogo. E, gente, olha, nós fizemos esse estudo, são 6 pontos, né, João? Foi. São 6 pontos. Jogar verde, falta de verdade, fugir do assunto. Os outros 3 pontos nós vamos trazer para vocês numa outra parte, em um outro programa, porque ficou muito legal, só que como é muito comprido, né, a gente teve que dividir. Então, isso aqui é só o comecinho e num outro programa nós vamos trazer algo a mais para vocês. 3 pontos importantes também que no relacionamento nós temos que saber lidar, ir consertando ali no dia a dia, para que a gente tenha um casamento saudável, um relacionamento de amor, né, dentro da verdade, dentro da palavra de Deus, né, Jonas? Jonas, obrigada, amor, por estar aqui conosco no Momento Mulher. É um prazer estar aqui com você, sabe? É um prazer estar com você todo dia. Oh, meu amor! Ai, gente, foi muito gostoso estar aqui com meu esposo, trazendo um pouquinho do que a gente tem aprendido aqui para vocês, né? Dia dos namorados chegando, eu falei, não, vai eu e o Jonas lá, pra gente falar um pouquinho de cumplicidade, né? No relacionamento, que é algo que é tão importante para um casal, né? E não se esqueçam, todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, nós estamos aqui esperando você no Momento Mulher. Boa noite a todos, Deus abençoe, né? Espero poder ter ajudado vocês, né? Então, muito obrigada. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.